Irmãos, boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um espaço Ser Homem, onde nós estamos aqui trabalhando a nossa moral, a nossa ética cristã, o nosso comportamento, resgatando a nossa identidade em Cristo Jesus. Estamos trabalhando já há algumas semanas nesse tratamento do nosso caráter, também nessa descoberta do tipo de caráter que temos, visando a nossa santificação. E nós estamos falando aí sobre pecados capitais. Quando nós falamos sobre pecados capitais, e a literatura nos apresenta 7 pecados capitais, são chamados de pecados capitais porque eles são como o tronco de uma árvore que se engalha e surgem outros pecados, né? Mas todos os outros pecados têm origem nesses 7 pecados capitais, né? Por exemplo, a gente não vê nos pecados capitais o crime do homicídio, mas o homicídio ele provém do quê? Do orgulho, que é um dos pecados. Ele pode advir da ira, que é um dos pecados capitais, e assim por diante, né? Então, o pecado capital é aquele que dá origem aos outros pecados. E queremos ver hoje o primeiro dos 7 pecados capitais, que é o orgulho, né? O orgulho, ele é considerado o pior e o mais predominante de todos os pecados. O orgulho é tão nocivo à vida humana que, se você olha para a Bíblia, as coisas que abominam ao Senhor, então nós temos algumas coisas que abominam ao Senhor. Lá nós percebemos que a feitiçaria abomina ao Senhor, que a necromancia abomina ao Senhor, consultar mortes abomina ao Senhor, a idolatria é uma abominação ao Senhor, e também a gente percebe que o orgulho é uma abominação ao Senhor. É muito sério isso. Aliás, o orgulho é o pecado do diabo, né? O diabo, sendo orgulhoso de querer ser superior a Deus, então ele é expulso do céu, ele é expulso do convívio com o Senhor, e obviamente que ele trabalha isso muito forte na vida do homem, tentando afastar o homem da presença do Senhor. Então vamos ver algumas coisas que demonstram para nós os perigos, né, da gente enxergar o orgulho como pecado, né? Veja bem, nós não temos muita dificuldade de admitirmos que somos temperamentais, que somos nervosos, que somos irados. Nós não temos muitas vezes dificuldade de admitir que somos gritões, né, exagerados. Mas você já percebeu a dificuldade que nós temos de admitir que nós somos orgulhosos? Por quê? Por que nós temos tanta dificuldade em admitir isso, né? Porque ele é um pecado sutil, né? Ele é um pecado frio, né? Ele é um pecado que está muitas vezes está escondido nas entrelinhas do nosso comportamento. E, por exemplo, nós podemos confundir o orgulho e tratar o orgulho como um respeito próprio, que é uma coisa bem diferente. Nós podemos esconder o orgulho simplesmente dizendo nós temos orgulho de nós mesmos, nós temos um amor próprio, uma autoaceitação muito boa. Às vezes a gente confunde orgulho com autoestima. Não, eu não sou orgulhoso, eu tenho uma boa autoestima, né? Não, eu não sou orgulhoso, eu me sinto bem comigo mesmo, como eu vivo, com as coisas que eu faço. São coisas perigosas que disfarçam, né? São muito sutis isso. Não podemos esquecer que o respeito próprio é bom, a autoestima é saudável. Agora, isso não pode ser confundido com orgulho, né? Por exemplo, o Nietzsche, filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, alemão, ele criou a ideia do super-homem, né? Esse super-homem, então, ele se basta em si, ele é suficientemente responsável pelas suas atitudes, pelos seus atos, e nesse conceito de Nietzsche, ele descarta então a ideia da dependência de Deus. Então, um sinal para a gente perceber se nós temos ou não esse pecado do orgulho, e muito provavelmente nós temos, muito provavelmente, quase todos nós temos esse pecado do orgulho, se não em todas as áreas da nossa vida, mas provavelmente em alguma área fundamental da nossa vida, né? Então, um dos sinais que demonstra o pecado do orgulho é a impaciência. Todo orgulhoso ele é impaciente.
Todo orgulhoso, ele quer as coisas para agora, para ontem. Ele não sabe esperar. Parece que o mundo gira em torno dele. Então, quando nós falamos do egocentrismo, né? O homem como sendo o centro de todas as coisas, ele não tem paciência no trânsito, ele não tem paciência de falar com as pessoas. O livro de Provérbios diz que o arrogante, né, ele fala com aspereza de coração, ele não tem paciência com ninguém, ele não tem paciência com a esposa, ele não tem paciência com os empregados, ele não tem paciência com os filhos, ele é altamente impaciente. E uma segunda característica de um homem orgulhoso, um sinal para a gente verificar aí se nós estamos acometidos desse pecado, é a ingratidão, né? Todo homem orgulhoso, ele é descontente com as coisas que tem. Então, fica aí então a nossa reflexão. Nós queremos continuar falando aí sobre esse pecado do orgulho, né? Mas pense sobre isso, faça uma autoanálise. E eu quero ainda citar 2 versículos bíblicos. O primeiro versículo é quando o Senhor Jesus Cristo, resumindo os mandamentos, ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, o orgulhoso, ele é capaz de mudar esse versículo. Ele é capaz de falar assim: amarás a Deus como a si mesmo. Não, amarás a Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor aqui a Deus e ao próximo pode não, é a cura, é o antídoto contra esse pecado do orgulho. E também no livro de Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A dica: trate a pessoa inferior a você, trate aquela pessoa menor do que você, como você gostaria de ser tratado por aqueles que são superiores ou maiores do que você. Fica a dica, seja humilde. Nós vamos continuar falando sobre isso. Que Deus te abençoe e te guarde.